E aí, pessoal, como o assunto é do momento, hoje a gente vai ter uma aulinha aí, um breve resumo de como aplicar um golpe de Estado, como organizar um golpe de Estado, em vez de tantas besteiras que fala. Eu sou o Major Davidson e vem comigo aqui para a gente falar rapidamente sobre esse assunto, que muita gente só fala idiotice, alguns propositalmente, porque são idiotas de verdade, e outros porque são pagos para parecerem idiotas e dar aquela notícia mastigada, direcionada, e o público, aquele cara que não tem tempo de acompanhar a política, nunca parou para pensar sobre isso, e só quer trabalhar e trazer o leite das crianças, acaba engolindo facilmente. Eu vou ser bem sincero para vocês, hoje eu tenho poucos amigos nas redes sociais e tal, que são esquerdistas ou petistas, tal, eu deixo só alguns, inclusive um que se julga muito inteligente, é muito engraçadinho, ele sempre foi esquisitão, e o esquerdismo, ele abre caminho para o esquisito, né? O estranho, o diferente, né? Ele se sente confortável na esquerda e falar tantas besteiras como a gente tem ouvido. Isso não quer dizer que não tenha um louco ou uma punhada de louco, meia dúzia de loucos, 100 loucos, que vão tentar fazer um plano de atentado ao Estado Democrático de Direito, né? Que vão tentar dar um golpe de Estado, e isso sem a menor chance de dar certo. Isso daí não impede de um bando de malucos que faça isso. Que nem eu tinha alguns colegas também que falavam intervenção de militares, os militares têm que voltar, e para, meu, tá, mas daí? E amanhã? E como é que vai ser? Não para, a pessoa não fala, porque é papo de bar, é papo de boteco, você não para pensar, nem quer, elas não querem te ouvir, elas não querem ouvir isso, elas querem desopilar, elas querem lá extravasar, querem lavar a alma, porque estão inconformadas com a situação e tudo mais. Inclusive, é interessante notar que, fora esses artistas malucos, viciados, cabeça toda deteriorada ali de cocaína, o pessoal que mais fala contra a época aí do regime militar são as pessoas que não viveram aquele momento. Tanto é que o medo deles é o voto dos mais velhos, que quem viveu naquele momento tem um saudosismo e tem uma lembrança de que aquela época era melhor, pelo menos, principalmente na segurança pública, por uma série de fatores, e durante muito tempo na economia. A gente vai falar sobre isso mais para frente, e por que os militares devolveram o poder aos civis, né? E voltamos a ter uma democracia. Antes de mais nada, eu sou republicano e democrata. Eu acho que o povo é que tem que tomar suas decisões certas ou erradas, e o povo que tem que resolver os seus problemas. Não fiquem esperando essa mania da gente ficar esperando aí que apareça um messias, que apareça uma entidade, que o exército, que a polícia, seja lá quem, que o Trump vai resolver os nossos problemas. Quem tem que resolver os seus problemas é o povo e o próprio brasileiro. Beleza? Então eu vou falar um pouquinho aí sobre golpe de Estado, golpe de verdade, de tomada de poder ali. Pode ser mais violento ou pode ser mais pacífico. Então vamos começar, vamos lá atrás, né? Vamos aqui no início do século XX, tem um livro muito bom sobre isso, que é esse aqui, ó, Técnicas de Golpes de Estado, aí pela editora Faro, a minha editora. É um livro muito bom aí. Inclusive, o sobrenome Malaparte é uma paródia com Napoleão, que é Bonaparte. Esse autor, ele foi expulso de vários países, porque na época que ele escreveu, estava próximo aí de efetuar o poder na Europa, o nazismo e o fascismo, da próxima Segunda Guerra Mundial. Então já havia vários golpes de Estado, e ele foi analisando e vendo o que todos ali tinham em comum naquela época. Tá? Então, naquela época, estava começando a se organizar muito os sindicatos, também tinha lá grupos anarquistas, marxistas, né? E o nazismo e o fascismo, que eram muito semelhantes, né? A diferença principal era o nacionalismo, que alguns eram a favor do nacionalismo. O marxismo não era nacionalista, depois começou a ser, perdão pela palavra errada, começou a ser nacionalista, mas o fascismo era muito nacionalista, o nazismo era muito nacionalista e adicionou ali o racismo. Tá? Mas os golpes de Estado, em geral, eles se arquitetavam com grupos organizados,
seus grupos políticos, né, o seu braço armado político, que ele usava a intimidação violenta ainda dentro da democracia, né, os camisas pretas, os camisas marrons, ali com muita agressão, ou contra os dissidentes, ou no caso da Alemanha, contra os judeus, mas tinha uma organização para o golpe de Estado, que incluía o quê? Incluía assegurar os meios de transporte, assegurar as vias, greves gerais, as forças armadas num determinado momento e o apoio de grande parte, normalmente a maior parte da sociedade enganada. A sociedade não está contente com o regime que ela está vivendo. Ela não está, ela quer um outro regime, mas acaba às vezes pegando um regime pior, como aconteceu em Cuba. A sociedade ali não está contente com a ditadura que estava no local, mas não queriam trocar por outra ditadura, uma ditadura de direita para esquerda, foram enganados. Então, os golpes em geral são dessa forma. Na Alemanha nazista foi diferente, foi bem mais complexo, que eles utilizaram um sistema político ali e não é considerado um golpe. E muito a história depois vai dizer qual a diferença de golpe e de revolução. Ah, isso aqui é uma revolução. 64 foi um golpe ou foi uma revolução? Então depende do olhar aí da história, né? Porque dizem que a revolução é uma coisa boa, né? Tem essa teoria. O golpe não, o golpe é péssimo. Nossa própria república aqui foi um golpe, porque o povo não queria a república. Eu sou republicano, mas o povo naquele momento não queria a república. A república, ela era interessante para os grandes proprietários de terra, e foi o que aconteceu. Tinha o governo Dom Pedro, apesar dos problemas que teve, principalmente com a Guerra do Paraguai, era bem aceito pela sociedade. Tá, beleza. Passamos de lá, entrou a Guerra Fria e começou a ter muito golpe pelo mundo aí, devido à Guerra Fria. Uma parte do mundo apoiado pela União Soviética, são os golpes de esquerda, os marxistas, e uma parte apoiada pelos Estados Unidos. E esses golpes, em geral, se transformavam em uma ditadura. Muitos golpes tiveram aqui da América do Sul. Mas, em geral, o que precisa para você ter, mesmo naquela época ali, um golpe? Que já estava mais moderno. Então, você precisa de ter um massivo apoio da sociedade, tá? Assim você evita uma resistência, uma guerra civil, uma derrota, inclusive a resistência dentro das Forças Armadas. Massivo apoio das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, Marinha, incluindo também até das forças policiais, apoio da imprensa, apoio financeiro e apoio externo. Porque se você não tiver apoio externo, você também não se segura, tá? Isso que eu estou coçando aqui, pelo de gato. Então, isso é necessário para você conseguir um golpe de Estado com eficiência. Sem uma dessas coisas, vai ser muito difícil de você conseguir o golpe. E outra coisa para você se manter no poder depois de um golpe é a economia forte. Se você não tiver uma economia forte, aí o povo, mesmo aqueles que apoiaram esse golpe, eles vão se voltar contra você. Um exemplo latente que temos aí, a Alemanha nazista. A Alemanha nazista, os absurdos que os nazistas fizeram, mas a economia estava forte, incluindo, posteriormente, no decorrer da guerra, com saques e roubos, principalmente dos judeus. Mas manteve a economia forte, então o cidadão egoísta, ele é assim, quanto tá bom para mim, tá ótimo, e beleza. A mesma coisa aconteceu no Brasil. Enquanto os militares estavam bem economicamente, você lembra? O milagre econômico aí, o milagre brasileiro, tava beleza. Justamente, ela começou a ruir e foi entregue ali para os civis o poder quando nós já estávamos numa hiperinflação, tá? Porque nossa economia militar lá, da direita nacionalista, era bem semelhante às ideias econômicas da esquerda. Tinha um mercado fechado,
era proibido importação, etc, etc. Nossa indústria ruindo ali, se deteriorando, e não conseguiu ali se manter no poder. Agora, quando a economia não vai bem, aí vai acontecer, você vai ter que manter com força e violência. Então a violência vai aumentar para você impedir qualquer dissidência. Geralmente entra o desarmamento. Hitler desarmou, principalmente focando nos judeus. Os Estados Unidos inicialmente queriam impor uma medida desarmamentista por causa dos escravos libertos. Não queriam que os negros tivessem armas. O mesmo acontece na nossa querida aí Venezuela. Então você desarma o povo, você tem o controle das forças armadas, como é que você faz? Pagando. Você paga, pune, elimina os dissidentes, o regime ele facilita, né, porque é a disciplina, você pega o alto comando ali, suborna de alguma forma. Você vê na Venezuela muitos generais, o número de general lá é incrível, o povo passa fome, os militares estão relativamente bem. Então eles permanecem aí a favor do regime. Há milícias trabalhando para o governo, essas milícias são armadas, enquanto o restante do povo ele está desarmado. Então, mesmo a economia ruindo, foi tão forte a organização do sistema e tão coercitiva e violenta que ele consegue se manter no poder mesmo sem o apoio internacional. Pô, vai ruir, não importa, como acontece em Cuba ali, que vira, infelizmente, uma ilha de prisioneiros mendigos. Nesse decorrer, o que acontece? Grande parte da população foge. Na história toda, Cuba, por exemplo, teve aí uma perda aí de quase 25% de sua população. Imagina se isso acontece no Brasil. Mesma coisa o êxodo lá da Venezuela. Uma outra parte da população, ela é adepta ao sistema. Ela apoia o sistema. E tem aquela parte que vai indo. O ser humano ele se acostuma com tudo, se acostuma com a miséria, aí chega a tal ponto que a miséria é tão forte que ele não consegue, fica difícil, ou ele é proibido pelo próprio sistema, o que dificulta ainda mais, mas dele fugir daquele regime e vai se indo na maior miséria, como era como é em Cuba, como é na Venezuela e como era em alguns países da Europa Oriental, que era dominado pela União Soviética. Então, essa a necessidade para você conseguir aplicar um golpe de Estado, e para você manter esse poder depois. Uma coisa é aplicar o golpe, outra coisa é manter. Então, se você não tiver o apoio popular, o apoio das Forças Armadas, o apoio da mídia e o apoio internacional, é impossível você conseguir aplicar um golpe. Agora estamos falando do Brasil. O Brasil é um país gigantesco, a extensão continental. Só para você ter o apoio das Forças Armadas como um todo, já é muito difícil. Então você tem vários estados, vários governadores, os governos com polícias militares, por exemplo, em São Paulo tem 90 mil homens. Você imagina São Paulo não adere aí a um golpe, porque tem o Comando Sudeste. Então, imagina se parte das Forças Armadas de São Paulo não adere e o próprio governador, ele utilizando aí suas polícias militares, né, sua indústria, seu poder de logística, não apoia esse golpe. Então vai ficar impossível conseguir um golpe dessa forma. Então, o que estão falando aí do golpe no Brasil é uma piada. É uma piada, tá? Mesmo se esses malucos tivessem essa ideia, não iam conseguir. A força econômica, ela é muito potente. Você tem a indústria, você tem grandes industriais, grandes empresários que transformam aí o país. Imagina um golpe cuja repercussão internacional é contrária.
o que acontece com o câmbio, o que acontece com as exportações, importações. Começa a fazer um cerco econômico e o país ele vai para o buraco muito rápido. Muito rápido. Isso demorou para acontecer na Venezuela por causa da forma que o golpe lá foi instituído aos poucos e também por causa do petróleo. A necessidade de outras nações do petróleo venezuelano, que hoje está uma porcaria ali, eles não conseguem nem produzir o que eles são capazes. Então, existe esse entendimento. Agora, eu aqui, major da Polícia Militar, sei disso. Vocês acham que oficiais do Exército, aí Escola Superior de Guerra e tudo mais, geopolítica, não sabem? Creio eu que sim, não dá para você acreditar que sem conhecer, sem ver o currículo do cara ali, que fossem idiotas esse tempo. Jornalistas da mídia, da velha imprensa, eles são idiotas e são pilantras, né? Eles trabalham para o sistema que está se instaurando aqui. Agora, aqui é um novo tipo de golpe. Agora aqui o sistema ele está instalado, ele tem ele começa a fazer se aliar, como fez antes, nos casos da Odebrecht, tudo, os campeões nacionais, você se alia com grandes empresários, onde vai haver o financiamento, as estatais geram muito lucro para eles e despesa para o país, né? Estão indo para o buraco, então mantém o sistema ali dessa forma. Você tem um relativo controle das Forças Armadas e é alinhado com o Judiciário. Só que o Judiciário acaba chegando como uma outra força muito poderosa, isso é uma questão até mundial, onde 11 ministros ali, entre aspas, juízes, têm poder muito grande. Vocês não acham que o salário dele... Quando eu ouço um jornalista falar, o salário de 40 mil, aquilo ali, 40 mil é troco de pinga para aqui. E quase todos têm esposa, algum parente muito próximo, que tem escritórios de direito com causas no STF. Curioso, né? Curioso, né? Bom, são 11 ministros ali, que não são juízes, só tem um juiz, que estão ali por meios muito absurdos até, alguns ali envolvidos ou com um nome envolvido em escândalos, muitos ligados politicamente a partido político, e que eles tomam as decisões, começando a se crescer e tomar as decisões. Hoje, eles estão alinhados com o PT. Há pouco tempo, não. Há pouco tempo, eles mesmos colocaram o Lula na cadeia. Então, aqui é mais complexo. Então, essa forma aqui de, entre aspas, golpe, né? Ele é mais complexo, tem um ar democrático e se alinha com grupos políticos, dando um ar muito grande de democracia, mas no qual você acaba não tendo as informações necessárias, você tem a mídia cooptada, a mídia completamente cooptada, então você cala as vozes dissidentes, eles estão alinhados nesse momento com o seu objetivo, inclusive quando eles estão desalinhados, isso gera aí um pensamento, uma observação, né? Uma noção de democracia, porque não, agora eles foram contra, mas eles não foram contra alguma medida do governo, por exemplo, porque essa medida ela é ruim. Eles foram contra porque não atendeu os seus objetivos de poder. Isso está muito claro para quem acompanha. Muito claro. Então, resumindo aí, de novo, um golpe de Estado, ele é muito complexo e ele precisa de muita organização. Um exemplo de golpe, que não é como a gente está falando, mas um exemplo bem interessante. Assistam ao filme Operação Valquíria e vocês vão ver como é que sai da cogitação, ali de todo o caminho do crime, né, o intercrimes, para você ver até cogitação, preparação, até a execução
ali do plano, que todo mundo também esqueceu isso, né? Direito, né? Apaga. Direito não existe mais no Brasil, né? Mas é isso aí, pessoal. Beleza? Deixa um like aí. Quem chegou até agora aqui, até esse momento do vídeo, obrigado, parabéns.